Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Os que encontraram o texto, digam amém. Bem, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Tua palavra está diante de nós, abre o nosso entendimento para que possamos compreendê-la, ilumina o nosso coração, afasta, ó Deus, tudo aquilo que pode nos distrair dela, em nome de Jesus. Eu te agradeço também nesse momento, por esta homenagem que foi feita a mim e a Rosânia. Que o Senhor abençoe o teu povo aqui congregado, a tua igreja, que o Senhor os sustente, os fortaleça, que o Senhor os recompense, muitas vezes mais, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, olhando para esse texto, para essa carta do Senhor Jesus Cristo, à igreja de Esmirna, eu quero conversar com vocês sobre verdades sobre Deus e atitudes que nós devemos tomar. Verdades sobre Deus, de um lado, e atitudes que vocês e eu devemos tomar no nosso dia a dia. Então eu começo com uma pergunta: o que será que está acontecendo com a igreja hoje? Nós podemos dizer que, de certa forma, a mesma coisa que acontecia com a igreja do Senhor no primeiro século. Em primeiríssimo lugar, nós podemos dizer que Deus continua falando através da sua palavra com o seu povo, como Ele falou lá no primeiro século. E nós também vemos que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, Ele tem levantado líderes para a sua igreja, com os quais e através dos quais Ele tem falado desde o princípio. Eu não sei se vocês notaram, porque nós fizemos essa leitura de Apocalipse essa semana. A igreja que está fazendo a leitura comunitária deve se lembrar que nós fizemos essa leitura essa semana. E o Senhor Jesus Cristo endereçou essa carta, em primeiro lugar, aos anjos de cada igreja, ou ao anjo de cada igreja, numa representação dos pastores, dos líderes. Então eu reafirmo aqui, Deus tem levantado lideranças da igreja e para a igreja ao longo dos séculos. Além disso, nós percebemos aqui na leitura dessa carta do Senhor Jesus Cristo à igreja, que o nosso Deus é alguém que conhece muito bem algumas coisas? Não, todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, por exemplo, do real estado em que a sua igreja, em que o seu povo se encontra, isso em todas as partes do mundo. Deus sabe dos mínimos detalhes, e é do seu pleno conhecimento o que nos vai acontecer no futuro. Você sabe o que vai acontecer com você no futuro? Não, nem eu sei o que vai acontecer comigo, mas nosso Deus sabe muito bem o que vai acontecer conosco. O futuro, em seus muitos detalhes, Ele nos está encoberto, mas Deus, a quem nós servimos, Ele é Senhor sobre a história
e Ele também é Senhor sobre as nossas vidas, as duas coisas. Ele dirige a história e Ele também dirige as nossas vidas. E é por isso que o conselho do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, tanto no primeiro século como em todos os tempos, incluindo a nós hoje, é um só: ouçam a minha palavra, sejam fiéis, e eu diria, marchem rumo à vida eterna. Esmirna, para quem não sabe, né, Esmirna é a palavra grega para mirra, né, aquele aroma, aquela essência tão valiosa em todos os tempos, incluindo nos nossos dias. E nos dias em que esta carta foi elaborada, ela era uma substância, um perfume, que era usado tanto para perfumar os vivos, quanto para perfumar os mortos. Então, uma pessoa morria, eles usavam esmirna, a mirra, para perfumar o corpo. Mas esse mesmo perfume também era usado para perfumar os vivos. E dentre outras coisas, a cidade de Esmirna, claro, né, como o seu próprio nome, né, dizia, ela produzia esse produto e o exportava para várias partes do mundo. Como é que era produzido esse produto? Né? Ele era derivado do esmagamento de uma planta chamada tetradênia. E quando essa planta era esmagada, ela produzia aquele aroma gostoso. Para quem já sentiu esse aroma, sabe o que eu estou dizendo. Realmente é algo muito, muito gostoso. E isso representava o que estava acontecendo com aquela igreja de Esmirna ou de Mirra. Porque ela estava em aflição. Ela estava passando por muitas tribulações, por muitas aflições, e apesar de estar sofrendo uma intensa perseguição, aqueles irmãos, aquela igreja, exalavam o perfume de Cristo e permaneciam fiéis a Deus, na presença de Deus. Amém? Se você ler as 7 cartas, você vai descobrir também que a cidade, ou a igreja de Esmirna, melhor dizendo, como a igreja de Filadélfia, foram as únicas igrejas que não receberam do Senhor Jesus Cristo uma condenação. Elas receberam apenas elogios, elas foram apenas encorajadas. Isso é importante para o nosso conhecimento nessa noite. Também é importante que nós saibamos que enquanto ela sofria perseguição, por causa da sua fé em Jesus, aquela cidade havia se tornado, a cidade de Esmirna ou de Mirra, o centro do culto imperial. Portanto, ali havia um grande templo de adoração ao imperador romano. E pessoas afluíam de todo o império para adorar o imperador ali. Eu também devo dizer a vocês, irmãos, na introdução dessa ministração, que nós pouco sabemos sobre a história da igreja na cidade de Esmirna. E também pouco sabemos sobre como o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou ali. Muitas igrejas citadas na Bíblia, nós sabemos quem foram seus fundadores, especialmente quando elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Mas nós não sabemos como o evangelho chegou ali. Agora, embora as origens dessa igreja estejam perdidas no tempo, Deus a conhecia muito bem. Ele conhecia muito bem aquela pequena igreja, aquele grupo de irmãos que se congregavam naquela cidade. E eu gostaria de dizer que há localidades, há famílias, há pessoas que foram esquecidas na história, que foram esquecidas pelos historiadores, mas todos são indistintamente conhecidos e reconhecidos pelo Senhor Deus. Glória a Deus!
Esse é o seu caso. Eu gostaria que você se alegrasse com a certeza de saber que o nosso Deus, Ele não se esqueceu de você. E Ele conhece e reconhece muito bem a sua história, a sua vida. Como eu disse na quarta-feira, para quem esteve aqui, na nossa reunião de oração e reflexão bíblica, encorajo a todos que puderem, que não estiverem trabalhando, a virem a participar conosco. As 7 igrejas a quem o Senhor se dirige, através das 7 cartas, eram igrejas reais, localizadas hoje na atual Turquia. Inclusive, os irmãos que tiverem condições poderão visitar e reconhecer algumas das possíveis ruínas dessas igrejas quando estiverem visitando a Turquia. E alguns vão ler as 7 cartas, vendo nelas uma representação dos tipos de igreja ao longo dos séculos e ao longo da história da igreja, desde o seu nascedouro. Todavia, eu penso, como eu disse na quarta-feira passada, que nós podemos aprender com todas as 7 cartas, porque em todas elas Deus está falando com o seu povo e Deus está falando com a sua igreja, e portanto ela é uma mensagem endereçada ao povo de Deus na sua integralidade. Amém? As 7 cartas contêm uma mensagem endereçada a todos nós que estamos aqui. E é por isso que nós devemos abrir a nossa mente e o nosso coração para isso. Como eu disse, esse texto ele vai nos ensinar basicamente 2 coisas sobre o Senhor Deus a quem nós servimos. Em primeiro lugar, Ele é o Senhor da história e Ele é o Senhor da vida. Veja aí o versículo 8, que nós lemos agora há pouco. Diz o texto: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quem foi o autor dessa carta? Muito baixo. Quem foi o autor dessa carta? Jesus, não é? Foi ele o autor. E como eu disse, a igreja em Esmirna, ela sofria perseguições, e a morte era iminente para muitos dos seus membros. Eles precisavam então saber que Jesus, a quem eles serviam, tinha também o poder sobre a morte e também o poder sobre a história. Eles precisavam saber disso. Os romanos, eles estavam matando os cristãos, perseguindo e matando a muitos deles, e com isso eles estavam riscando dos anais da história os seus nomes, as suas vidas. Então, o que seria deles? O que seria daqueles homens, mulheres, jovens e crianças? Jesus responde, deixando muito claro que a morte não seria o fim daqueles irmãos, porque assim como ele, olha aí na sua Bíblia, morrera e tornara a viver, eles também viveriam na sua presença e seriam um dia levantados dentre os mortos. Amém? Ainda que os nomes daqueles homens e mulheres fossem apagados dos anais da história, registrada pelos homens, eles continuariam sendo um memorial vivo diante do nosso Deus, diante do Deus vivo, porque o nosso Deus, irmãos, é aquele que tem a primeira e a última palavra no mundo. Amém? É aquele que é o primeiro e é também o último. Esse é o Deus a quem nós servimos. Portanto, se você está diante de um dilema importante na sua vida, saiba disso. Deus tem a primeira e também terá a última palavra em qualquer situação e em qualquer circunstância. Mesmo que o nosso corpo sucumba em face a alguma aflição do mundo ou no mundo, um dia, a Bíblia diz, ele será levantado glorioso. E mesmo que os nossos nomes sejam apagados, mesmo que as pessoas não façam memória, não se lembrem de nós após a nossa morte, diante de Deus, os nossos nomes serão lembrados.
eles não serão esquecidos. Isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve nos impedir de uma manifestação muito grande, exagerada, do nosso ego, do nosso egocentrismo. Se o seu nome não está sendo lembrado por quem quer que seja, lembre-se, diante de Deus, ele é lembrado e ele é valorizado. O silêncio dos homens nunca será o silêncio de Deus. Os homens podem se silenciar a nosso respeito sobre muitas coisas, mas Deus não. Ele continua mencionando os nossos nomes. E os anjos dele, que estão a nosso serviço, também mencionam o nosso nome diante de Deus. Glória a Deus por isso. Mas uma segunda verdade acerca de Deus, é que esse Deus a quem nós servimos, ele é um Deus que sabe de tudo. Veja o versículo 9. Ele diz, conheço, e eu estou lendo na Nova Versão Internacional, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Nesse verso, nós aprendemos que o nosso Deus, ele conhece tanto a piedade dos seus, quanto a impiedade, a hipocrisia dos perversos, daqueles que aparentam ser piedosos, mas não são. Deus conhece, Ele conhece você, Ele conhece o povo de Deus, mas Ele também conhece muito bem aquilo que os perversos andam fazendo por aí. Irmãos, quando a gente olha para essa igreja de Esmirna, a situação daqueles irmãos, ela havia se degradado bastante, porque ou eles haviam perdido tudo, ou eles haviam perdido quase tudo. Muitos deles estavam vivendo apenas com a roupa do próprio corpo. Os que eram ricos e prósperos em Esmirna, muitos deles se tornaram andarilhos, vivendo na miséria. Por quê? Por causa da fé em Cristo Jesus. Eles foram levados àquela situação por causa da fidelidade deles ao Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eles se encontravam? Aflitos, como diz o texto, e pobres, desamparados. Todavia, o Senhor nos diz aqui algo surpreendente. O Senhor disse a eles algo surpreendente. Olhe aí na sua Bíblia. O Senhor disse, você é rico. Vamos dizer juntos? Você é rico. Parece um jargão popular que a gente ouve por aí, transformado em meme, não é? Mas o que isso significa? Eu penso que isso significa uma coisa só, que a ótica de Deus é sempre diferente da nossa ótica. A maneira como nós vemos as coisas é muito diferente da maneira como Deus vê as coisas. Deus, a quem nós servimos, Ele vê as nossas dores, Ele vê as nossas aflições, Ele vê as nossas provações de uma forma completamente diferente daquela que o mundo e que os homens veem. Embora nós muitas vezes, por causa da nossa fé, nos encontremos mergulhados em aflições, em dificuldades, em provações, com a mente muitas vezes dominada, eu ouço muitas pessoas, por questionamentos, por perguntas que questionam por que Deus permitiu isso, ou por que Deus permitiu aquilo. A verdade é que, se nós somos fiéis a Jesus, se nós andamos realmente na presença de Deus, o que nós temos nos períodos de adversidade não são trapos, segundo a Bíblia, são vestes brancas. Então, se você está vendo alguém, e trapos pode ser uma metáfora para um estado emocional ou espiritual de opressão, no qual você às vezes se encontra. O estado no qual os crentes em provação, em adversidade se encontram, não é de pobreza, como o mundo pensa, como o mundo acha, antes é de riqueza diante de Deus.
antes é de riqueza plena. E é por essa razão que os desamparados, crentes da igreja de Esmirna, eles eram, na verdade, gente muito importante no reino dos céus. Mesmo que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim: coitado dele, coitado dela, outrora vivia na sua casa confortável, mas olha a situação deles, e é porque são crentes, é porque eles tratam a Jesus como Quírios, como Senhor absoluto de suas vidas. No entanto, apesar de todo o desprezo que essas pessoas sofriam e sofrem, elas são, eu repito, gente muito importante no reino dos céus, gente rica aos olhos de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Enquanto isso, os falsos piedosos, e aqui os falsos piedosos são retratados como alguns judeus que haviam se convertido a Cristo e depois abandonado a fé por causa da severa perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Então, eles estavam vivendo uma espécie de fé ambígua. Além disso, vocês precisam saber que os judeus, ali na cidade de Esmirna, que eram pessoas muito ricas, eles haviam doado uma alta quantia, diz a história, 10.000 denários, para a reconstrução da cidade de Esmirna. O que significa isso? Poder, influência civil, influência na sociedade. Aqueles judeus decidiram usar o seu poder para promover a perseguição aos cristãos. E o Senhor Deus estava dizendo àqueles irmãos desamparados e perseguidos, que aqueles homens que se diziam judeus, na verdade eram frequentadores, não da sinagoga como casa de Deus, eles eram frequentadores da sinagoga de Satanás. Irmãos, muitos que não vivem a fé viva, estão vivendo apenas de uma religiosidade que os coloca a serviço não de Deus, mas do diabo. Quantas pessoas mundo afora não estão dizendo hoje mesmo que estão fazendo coisas para Deus, coisas que Deus não pediu, coisas que a Escritura, a palavra de Deus não ratifica. Eles não são servos de Deus, antes são servos do diabo. É isso que o texto bíblico deixa muito claro. Queridos irmãos, se nós não servirmos a Deus com integridade de coração, nós estaremos a serviço do outro lado. Nós não vamos estar a serviço de Deus. E é por isso que nós precisamos levar isso muito, muito, muito a sério. Amém? Então, em face a essas duas verdades, que o Senhor, Ele reina sobre a história e também sobre as vidas humanas, e também que Ele sabe de todas as coisas, é importante que a igreja de Esmirna, e que nós, hoje, tenhamos pelo menos duas atitudes. A primeira atitude é importante, e eles precisavam entender isso, e nós precisamos entender isso, enfrentar o nosso futuro com fé. Veja o versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Queridos irmãos, o futuro dos irmãos na igreja de Esmirna parecia absolutamente incerto. E diante da incerteza, o que é que o Senhor Deus vai falar com eles? Ele não lhes dá uma palavra de otimismo. Interessante isso, não é? Porque isso é contrário a muita coisa que a gente está ouvindo hoje. Mas o Senhor Deus também não lhes dá uma palavra de pessimismo. Antes, a palavra de Deus aos seus servos na igreja de Esmirna e a igreja de todos os tempos é uma palavra realista. Veja o que ele diz. Olha aí na sua Bíblia. Você está prestes a sofrer. Agora olhem aqui para mim. Essa é uma palavra que a maioria das pessoas não quer ouvir. Existem irmãos que estão à caça de profetas. E tudo que eles querem ouvir, olha, vai dar tudo certo para você, você vai prosperar, as portas vão se abrir. Foi essa palavra que Deus deu a Esmirna? Não. É essa palavra que Deus está dando para nós hoje? Não.
A palavra de Deus para nós é uma palavra realista. Você está prestes a sofrer. Mas é essa palavra que a igreja precisava ouvir. É essa palavra que nós precisamos ouvir. E a mesma palavra vem a nós hoje, deixando muito claro para todos nós que estamos aqui, que o discipulado cristão tem um preço, e que aqui e ali, ao longo da nossa jornada, os cristãos vão ter que enfrentar dificuldades, vão passar por muitos momentos difíceis, vão ser privados de algumas coisas. O diferencial na palavra de Jesus àquela igreja é que, apesar do sofrimento que eles deveriam enfrentar, eles não deveriam ter medo. O que eles não deveriam ter? Apesar de Jesus estar dizendo, vocês vão sofrer, mas não tenham medo das adversidades. E ele diz que alguns até seriam lançados na prisão. O que é a prisão? É o símbolo, é a representação da perda total ou pelo menos parcial dos nossos direitos. É isso que acontece quando uma pessoa é presa. E Deus iria permitir, sim, que o diabo agisse contra o seu povo, contra a sua igreja, como muitas vezes ele permite. Mas por que é que ele iria permitir? E por que é que ele continua permitindo isso nos nossos dias? Por uma razão apenas, irmãos, porque ele quer provar o que está no nosso coração. Todas as dificuldades que você e eu já enfrentamos ao longo da nossa vida cristã, vieram para revelar, para trazer à tona qual é a realidade do nosso coração. Vocês acreditam que as igrejas evangélicas no Brasil estariam cheias se todo mundo ouvisse essa palavra, você está prestes a sofrer? Provavelmente haveria um esvaziamento, mas os verdadeiros servos de Deus vão ouvir essa palavra e vão acolhê-la no coração, e não vão temer, e vão prosseguir, e vão seguir adiante. Glória a Deus por isso. Deus iria permitir, irmão, que o diabo agisse apenas para provar o seu povo. Então, por trás dessa fumaça, por trás desse fogo ardente da ação maligna, os crentes precisavam saber, e nós precisamos entender nesta noite, que o Senhor estava e está controlando todas as coisas, que o Senhor está fazendo com que tudo que aconteça conosco concorra para o nosso bem. Nada mais, nada menos que isso. Você quer o bem que Deus tem para você? Deus vai fazer com que todas as circunstâncias, as mais adversas possíveis, concorram para o seu bem. E os crentes em Cristo Jesus também deveriam olhar para o futuro e seguir para Ele com fé, porque a perseguição, o sofrimento, iria durar pouco tempo. Quanto tempo mesmo, diz a Escritura? Apenas 10 dias. Enquanto esse sofrimento durasse, caberia a eles permanecer fiéis na presença de Deus, inclusive fiéis, se necessário, até a morte. Enquanto o sofrimento durasse, mas eles deveriam ter ciência que após esse sofrimento, que após essas adversidades, o Senhor lhes prometia a coroa da vida, por ocasião do encontro com Ele. Você gostaria de receber do próprio Deus a coroa da vida? Amém? Eu quero muito isso. Eu quero muito receber a coroa da vida. E é preciso dizer, irmãos, que os ímpios, os que não temem a Deus, eles são premiados neste mundo. Os apóstatas também, as pessoas que abandonam a fé em Jesus, os prêmios que eles recebem, vêm deste mundo, vêm da estrutura que está colocada aí fora. Mas os servos de Deus serão recompensados grande e poderosamente com a vida eterna e na vida eterna. Com isso, irmãos, nós precisamos entender que qualquer sofrimento que nós venhamos a enfrentar ao longo da nossa carreira cristã, ele é e sempre será absolutamente temporário, passageiro. No entanto, a recompensa que Deus tem para o seu povo é eterna.
Você está vendo algum ímpio prosperar aqui no Brasil? Às custas de corrupção? Tudo isso que ele tem como prêmio é temporário. No entanto, você que paga um alto preço, por servir a Deus, por temer a Deus, por temer o nome do Senhor, saiba que a recompensa que Ele tem para o seu povo é de duração eterna. Isso deve animar o nosso coração. Amém? Em segundo lugar, irmãos, nós também devemos ter a atitude de ouvir o que Deus tem a nos dizer, e é com isso que eu vou encerrar esta mensagem. Veja o versículo 11 novamente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você vê que Jesus, como eu disse, ele não nega aqui de forma nenhuma que os seus irão sofrer por amor a ele. Mas ele assegura categoricamente que eles não haverão de sofrer a segunda morte. Em outras palavras, a morte com a qual eles terão que lidar algum dia, em algum momento de suas vidas, talvez até uma morte forçada, como resultado de alguma perseguição, ela será apenas a morte física. Os crentes em Cristo Jesus não terão que lidar jamais com aquilo que a Bíblia chama de morte espiritual, que é a maior tragédia que o ser humano pode enfrentar em sua existência. A maior tragédia que você pode enfrentar não é perder alguém querido na sua família, não é perder o emprego, não é perder seu patrimônio, não é nada disso. A maior tragédia que você pode experimentar na sua existência é a morte espiritual. É um dia o seu coração parar de bater e você ter que seguir a eternidade sem Deus. Essa é a maior tragédia. Portanto, com isso, eu quero dizer a vocês que as Escrituras, irmãos, elas nos asseguram que maior terror há na morte espiritual. E nós, ouvindo o Evangelho nesta noite, devemos tomar as providências para que isso nunca aconteça. Você tem que tomar as providências. Você não pode permitir que você venha, ouça o Evangelho domingo após domingo, ou através da internet, ou na televisão, e a sua vida permaneça estática. Você precisa tomar providências e realizar as mudanças que são necessárias. É por isso que o Evangelho nos diz: aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado às igrejas. Amém, irmãos? Deus tem sido fiel, mas muitas pessoas têm se feito de surdos. Deus está falando, e as pessoas estão tapando os ouvidos. Você já viu uma pessoa que vive com fone de ouvido? A pessoa está andando na rua, está com fone de ouvido, está na academia, está com fone de ouvido, não é? Está em qualquer lugar, está no supermercado, está com fone de ouvido, ele não consegue ouvir mais nada. O mundo exterior, né, pode estar acontecendo algo muito sério e ele está prestando atenção em alguma outra coisa. Muitas pessoas estão exatamente assim, e estão surdos para ouvir a mensagem urgente de Deus para toda a humanidade. Irmãos, essas vozes que os foninhos de ouvido estão aí, né, vibrando no nosso ouvido, no nosso aparelho auricular, elas são vozes entorpecentes, que muitas vezes vêm do maligno, e que vêm para nos distrair, que vêm para chamar a nossa atenção para algo que não tem valor, que não vai durar, que não vai te sustentar. E nós precisamos ouvir rapidamente, urgentemente, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então eu gostaria de concluir, convidando os irmãos do Ministério do Louvor para virem aqui à frente com 4 aplicações breves. Nosso tempo está praticamente esgotado e nós já estaremos encerrando o nosso culto. Em primeiríssimo lugar, eu quero convidá-los, em nome de Jesus, a ouvirem a voz do Espírito de Deus. Ele está falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco. Eu vou dizer como nós lemos no livro de Daniel: dar-se-ia o caso de você ouvir a doce voz do Senhor que está falando com você nessa noite. Dar-se-ia o caso de
de você ouvir a voz dele, que é uma voz doce, que está ministrando o seu coração, eu quero apelar a todos para se empenharem, para fazerem aquele movimento assim, espera aí, deixa eu ouvir o que Deus está falando comigo. Sim, é algo muito sério, eu preciso mudar, eu preciso fazer uns ajustes na minha vida, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero abandonar pecados que têm me afastado de Deus. Amém? Muito fraco. Amém? Amém? Em segundo lugar, se a morte te assusta, se a história tem sido uma decepção para você, pelo menos você não tem visto o seu nome brilhando na internet, na televisão, onde quer que seja, saiba, considere hoje que o Senhor Deus tem poder sobre a morte. No momento em que o seu coração estiver parando de bater, tem uma mão, a única mão, vai estar te sustentando e que pode te sustentar, é a mão de Deus. Ela é a única mão, não espere auxílio de mais ninguém, de nenhum outro poder, só a mão de Deus poderá te sustentar naquele momento. E eu gostaria de dizer a você que mais importante do que ser lembrado pelos homens, é ser lembrado por Deus, e é ser lembrado diante de Deus. Lembre-se que a memória dos homens é falha, mas a memória de Deus não. Os homens podem se esquecer de você, mas Deus não se esquecerá. Ele vai se lembrar de você, e Ele vai te sustentar naquela hora derradeira, naquela hora última. É por isso que é importante investir em um relacionamento com Deus. É por isso que isso é fundamental. Amém? Em terceiro lugar, no mundo de tantas injustiças, você pode pensar que Deus está alheio, que Ele está alienado ao que acontece, mas a verdade que nós vimos nessa noite é que Deus conhece você, que Deus conhece os que são seus, e Ele também conhece os ímpios, aqueles que estão fazendo coisas erradas, e que estão rindo. Eles estão fazendo coisas erradas e estão rindo. Deus conhece tanto o justo quanto o ímpio, portanto, sossegue o seu coração, confie em Deus, confie na justiça divina, decida viver a sua vida como o justo deve viver, e o justo deve viver pela fé, pela confiança no Senhor. Meu Deus, me assiste. Meu Deus, tudo sabe sobre mim. Meu Deus, tudo sabe sobre a minha vida. Amém? E finalmente, entregue todos os seus medos a Deus. Siga para o futuro em fé e em confiança no Senhor. Mesmo que você tenha que sofrer um bocado aqui e ali, mesmo que você tenha que passar por alguma adversidade em algum momento, siga adiante, confiado em Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar, e na hora mais imprevista, Ele vai mandar um socorro, e você vai glorificar a Deus, que interveio na sua vida e que cuidou de você. As nossas aflições serão sempre por um tempo limitado, mas a nossa recompensa será eterna. Vamos ficar em pé, nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. A palavra de Deus veio a nós, deixando muito claro quem é o nosso Deus: Senhor da história, Senhor das nossas vidas, Senhor da vida. É o Deus que sabe de todas as coisas. E Ele está nos chamando a ter uma atitude diferente. Ele está nos chamando a confiar nele, a avançar, a não retroceder, a não permitir que os momentos em que você fica desanimado, abatam a sua alma o suficiente para te paralisar. Ele está te chamando para avançar. Se você entendeu que essa palavra foi uma palavra de Deus para você, e você quer reagir a ela, levante a sua mão direita, num gesto de fé. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Antes de nós encerrarmos este culto,
Eu quero orar e pedir a Deus que te fortaleça, que te sustente, que te anime, que te dê graça. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado porque estamos nós aqui. Talvez alguns de nós se sentindo esmagados, espremidos, como os membros da igreja de Esmirna no passado. Mas esta palavra veio a nós para nos animar, para nos encorajar. Deus querido, para nos mostrar que existem dificuldades sim, que existem lutas sim, mas que elas vão durar por tempo limitado, mas que o Senhor haverá de nos fazer triunfar em Cristo e por Cristo Jesus. Senhor querido, eu te peço, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja visitando cada irmão e cada irmã, que ouvindo a tua palavra reagiu a ela, que possam deixar a tua casa nesta noite de uma forma diferente, de uma maneira diferente, em nome de Jesus, e quebrantados em seus corações, possam andar na tua presença, confiados no teu cuidado, confiados na tua fidelidade, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Eu te peço ainda, Pai Santo, concede-lhes da fidelidade, como aqueles irmãos da igreja de Esmirna foram fiéis, muitos até a morte, que os teus filhos, os teus servos e servas, alcancem a graça de serem fiéis ao Senhor todos os dias das suas vidas, para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração, é a minha oração pelo teu povo, por todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor dê a vocês uma semana de vitórias, de muitas bênçãos, e que vocês triunfem em meio às lutas, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos adorar a Deus antes de sairmos com esta canção. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.